Olá, bem-vindos. Aqui Ana Beth sem roteiro. Hoje os meus convidados especiais, mais que especiais, são Isabelle Trevisani. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, e você, Ana? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Jefferson Bueno Gomes. Tudo bem, Di? Tudo ótimo, até que enfim. Estou muito Nem feliz fale. de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E Édipo Bueno Gomes. Olá, tudo bem, Édipo? tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço demais a presença de vocês, viu? Que vão enriquecer aqui o nosso programa falando de moda. Olha que incrível, né? Convidados devidamente apresentados, e aqui a gente vai começar a nossa conversa sobre a moda e suas formas de expressão. Eu penso que a moda é mais uma das irmãs da arte, né? Com certeza, a gente está falando aqui com artistas. Eu vou querer saber um pouco mais dos meus convidados, mas sei que Jefferson é artista desde bebezinho já, ele já subia no palco, já declamava poesia, já ganhava primeiro lugar nos eventos de poesia. Então, ele é uma pessoa extremamente alma de artista, né? E aí, não deu outra, né? Foi para o mundo da moda, estourou e é o sucesso que é conhecido aí mundialmente, o nosso Jefferson aqui da nossa querida cidade de Serquilho e também da cidade de Tietê, porque estudou aqui com a gente, sempre fez parte, né? E então eu gostaria de começar que cada um falasse um pouquinho do seu estreitamento com a arte, né? Porque as maneiras de se expressar da moda, com certeza vão vir ali das raízes artísticas que ela tem dentro do estilista, né? Então, estou aqui conversando com dois estilistas e com uma pessoa que trabalha, né, no mundo da moda, que faz toda essa parte de produção. Então, eu gostaria de saber quem quer começar contando rapidamente um pouquinho da sua história aí, com a arte. Vamos começar? Bom, eu acho que eu caí assim no mundo da moda meio de paraquedas, né? Porque eu queria fazer arquitetura. Sempre assim ligada ali. A moda é a moda sim, da engenharia. Eu sempre tive um pezinho ali na arte. Eu queria fazer arquitetura. Acabei passando numa faculdade de moda. Fui trabalhar com moda. E dentro ali da universidade, eu me apaixonei por muitas coisas, mas assim, história da arte, história da moda, coisas que eu chorava. Tinha aula que eu chorava de emoção. É bem do artista isso, né? A gente chorar de emoção. E depois, quando eu comecei a conhecer os estilistas, os trabalhos que a gente acompanhou aí por anos, aí a gente vai falar de estilistas, Galliano, McQueen, eu e o Jefferson, da época do Galliano, que fazia aqueles desfiles da Dior, que a gente chorava. Então, daí eu comecei a trabalhar com isso depois de formada, e dentro da moda eu passei por vários setores. Eu acredito que a moda é isso, ela é uma experimentação. Ali dentro, igual quantos trabalhos diferentes a gente que trabalha com moda já não fez, né? Hoje, assim, meu foco é mais pesquisa, então eu trabalho com pesquisa de tendências, eu trago essa antecipação da moda que a gente fala, quando o que vai ser usado, igual agora inverno, o que a gente vai usar no inverno, como ele vai ser, as nossas cores, as nossas texturas. Mas dentro desse universo da moda gigantesco, eu exploro muitas coisas. Eu consigo trabalhar com produção de moda, consigo trabalhar com direcionamento de foto, que é uma coisa que eu amo, ajudo a desenvolver campanha, porque eu acho que quando a gente está inserido dentro desse mundo da moda, assim, que é louco e gigante, a gente quer tudo. Quem ama quer fazer tudo. E é um universo muito versátil, né? Você tem um leque de opções, porque moda é comportamento, é o reflexo de uma geração, de uma sociedade, de uma cultura. E aí você consegue, através do trabalho do vestuário, da indumentária, você precisa entender o que está acontecendo no mundo. Então isso é mágico. Com certeza. E para nós que trabalhamos com moda, a gente, eu sempre falo que a maioria dos estilistas, dos consultores, dos designers sempre acabam vindo de alguma vertente de arte. Com certeza. Né? Porque justamente a gente tem que ter essa sensibilidade no olhar, no criar, no observar, e automaticamente a gente acaba indo na moda porque é algo que a gente consegue ter uma amplitude de trabalho, porque você pode ser um designer, você pode ser um pesquisador, você pode ser um visual merchandising que vai ter que entender de arquitetura, você pode ser uma pessoa que tem aí
uma sensibilidade psicológica para trabalhar com comportamento. Então, é muito incrível isso que a gente vive. E aí, você falando sobre a arquitetura, né? É um gancho muito interessante, porque eu acho que realmente boa parte dos estilistas, tem muitos arquitetos que vão para moda. Sim, muitos. Eu tinha professores né? na faculdade que eram arquitetos e foram depois dar aula na área de moda, e muitos estilistas que eu conheci depois migraram ou para artes plásticas ou para arquitetura, porque são vertentes e eles são todos ramificados, né? Eu tenho a impressão de que essa coisa da escolha, eu trabalho muito com educação, e você escolher arquitetura, quando você é artista, é como se fosse a única coisa que vai te satisfazer dentro daquela gama de profissões que te apresentam que você vai dar certo na vida se você for isso, isso, isso e isso. Então, como você não consegue enxergar você dando certo em nenhuma daquelas coisas, você fala, a arquitetura tem desenho, né? Com certeza. Acho que a arquitetura, eu acho que eu vou me dar bem, porque eu desenho bem e eu E as gosto pessoas sempre vão precisar do trabalho do arquiteto dentro do artista, né? Do trabalho criativo. Mas aí o artista fala tão mais alto e que ele sai fora, ele se forma na arquitetura geralmente, mas ele acaba depois tendo esse entendimento do quanto é importante ele trabalhar com aquilo que realmente ele quer, e ele acaba escolhendo uma outra vertente aí, como no caso a moda, optando por uma outra faculdade. Eu acho incrível, assim, antes até do Édipo também falar um pouco dessa ligação que ele tem com a arte, né, que eu pedi para que cada um falasse, eu quero, para não esquecer, falar um pouquinho que eu acho que o Jefferson, ele foi uma das pessoas que eu conheci que mais acreditou realmente em ser um estilista, porque logo no início, assim que ele começou, que teve que escolher uma profissão, né, lá terminando o terceiro colegial e tal, ele já falou, não, eu vou ser estilista. Eu lembro disso porque eu tive um dos primeiros vestidos de Jefferson Gomes. É vintage já, amiga. Quase. Já tem mais de 20 anos. Olha, Di, você está sendo ainda bondoso, mas foi quase que costurado no meu corpo. Eu lembro disso, né? Eu lembro foi muito dessa especial. Coisa assim, foi muito especial. Foi uma coisa assim, sabe, tipo, muito no começo da carreira dele, naquele começo que as pessoas pensam, não sei se vai dar certo, mas é isso que eu quero, eu vou tentar, né? Então, depois acompanhar toda a carreira é muito gratificante, para que as pessoas que estão nos assistindo e que têm essa vontade, às vezes, de investir toda a sua energia realmente nessa escolha, na escolha da arte, para que elas vejam que dá certo, que elas não precisam desviar tanto desse caminho, né? No caso dele, ele representa uma pessoa que realmente escolheu, não estou aqui falando que deve ter sido fácil, porque com certeza não foi, mas ele chegou lá e foi uma das primeiras opções, ele conseguiu escolher a primeira opção, né? Mas você usou uma frase assim, eu não sei se vai dar certo, eu sempre falo isso, não tem opção de dar errado. Quando a gente trabalha com moda, quando já deu os meninos certo. que desenvolvem vestidos, tem que dar certo. E a gente vai fazer dar certo, de algum jeito vai dar certo. E é muito amor envolvido, porque a gente que Exato. trabalha com criação, com arte, acho que todos nós aqui sabemos disso, exige muito, qualquer tipo de trabalho envolvendo arte exige, porque a gente tem o desgaste chega intelectual, a ser visceral, emocional. assim. Acho que você, como bailarina, como professora, é de que fica ali horas a fio bordando. Não, e muitas vezes ele só chega, faz. Como que eu vou fazer isso? Eu que lute. Amor, exatamente. Tem que sair. É igual um filho, gente. É como se a gente tivesse um filho, assim, nasceu, ele vai pro mundo. E é isso que não é fácil, acho que toda carreira, toda profissão não é fácil, exige muita dedicação, muito tempo de estudo, preparo, tentativas e tempo. Mas dá certo a partir do momento que você realmente tem amor pelaquilo que você faz e acredita, principalmente, você precisa acreditar em você, que eu acho que é o grande segredo para o sucesso de qualquer profissão ou qualquer área que seja. Você tem que acreditar naquilo que você está propondo a fazer e lutar por isso, né? Com muita dedicação. Ô Édipo, e você? A moda te trouxe o mundo da arte ou você já era inserido de alguma forma artisticamente aí? Então, a minha vida sempre teve muita arte. A minha mãe, ela cantava, o meu tio cantava, eles cantavam em casamentos. Em Serquilha, eles foram tipo pioneiros em cantar em casamentos. Até então não tinha.
E eles faziam os arranjos também de casamento. Então eles Nossa, tudo a ver, né? eles O faziam casamento. tudo. Exatamente, já estava predestinado. Ele cresceu já. Gente, com é. doutorado. Poucas pessoas sabem disso, mas o Ed, ele Olha. canta lindamente. Agora nem no chuveiro. Não, canta assim. E tem a legal. questão dos instrumentos. Exatamente. E aí, eu cresci nos pés da minha avó, costurando aquela maquininha que era pedal, e eu brincava de carrinho embaixo. E eu comecei a aprender com minha tia, que hoje também trabalha com a gente no ateliê. E ela começou a me ensinar bordado, fazer fuxico, toda essa parte manual. Eu fui crescendo com ela, fazendo essas coisas, e depois eu e minha mãe começamos a costurar em casa, a gente começava a pegar de confecção. Só que eu não tinha esse olhar refinado para moda, não tinha esse contato. Fui crescendo, entrei na faculdade de rádio, TV e internet, fui tendo esse olhar mais crítico, um pouco mais apurado. Aí logo depois eu conheci o Di. Gente, aí foi fazer pós-graduação. Exatamente. Aí eu sequestrei ele. Aí Não, fez... pós-mestrado e doutorado. Sim, Não, sim. o bom é que ele já veio pronto, entendeu? Eu não Então, precisei me esforçar muito. Isso é muito incrível, porque pelo que ele está contando, né? Então já tinha todo esse histórico de casamentos, né? Sim, Então, sim. quer dizer, conhecer uma pessoa que faz vestido de casamento, sabendo todo Sim. já o trâmite, como funciona, como é que é. Não, e antes dele entrar Costura. na minha vida, eu cantava em casamentos. Nossa, gente. Não, ele tava. Que legal. Na verdade, eu tirei ele da música, entendeu? Eu Mas quis ele- monopolizar o talento dele comigo. Mas ele estava preparadíssimo a saber até Tava, bordar. ele já Quem estava sabe bordar hoje em pronto. dia? Não. E foi muito por acaso, né? Foi. Aí agora continue a história lá em São Paulo. Que daí eu sequestrei ele pra mim. Fui embora morar em São Paulo, trabalhei 1 ano em lojas de terno. E aí ele falou, eu tô precisando, você não quer ficar um pouco comigo até você arrumar outro trabalho? Eu falei, tá bom. Foi 1 mês, não, fica mais um pouco, 2 meses, fica mais um pouco. Hoje já são 9 anos trabalhando junto. Não, e foi engraçado porque eu sabia que ele tinha tido esse contato, mas até então ele não tinha feito você nada. não conhecia, né? Não conhecia. E ele falava assim, eu trabalhei. Eu falei, tá, que bom. Que bom pra você. Ok, não tô vendo nada. Não botou muita fé, Não, né? mas aí foi muito incrível, porque foi justamente 1 mês que ele saiu do emprego e ele trabalhava numa marca muito, muito reconhecida de alfaiataria em São Paulo. E aí ele falou, olha, me dá aqui um vestido. Em 15 dias ele bordou um vestido inteiro. Eu falei, uou. Aí ele pegou o segundo. Eu falei, uou. Em 1 mês tinham Epa. 3 vestidos. Eu falei, que bom. Agora você não sai mais daqui de novo. Está contratado. Exatamente. Está contratado, intimado a trabalhar. E aí deu Eu muito cheguei e eu certo. abracei. Toda a parte de trás eu abracei. Isso foi um casamento não só na vida, mas no trabalho, porque ele começou, eu com a minha insanidade criativa e atendendo as clientes, existia um caos produtivo, né? A gente sabe como é. Tem que Sem ter o caos, a coisa não funciona. Todo ateliê é um caos. É. Quem acha que não todos são o caóticos. processo criativo de desenvolvimento. E ele começou a olhar e falou, olha, a gente pode melhorar nisso, a gente pode fazer de uma forma que vai simplificar o seu processo, seja de compra, seja de atendimento, seja aqui atrás, na hora da costura. E ele foi colocando ordem. Eu falei, pois muito que bem, então você gerencie toda essa parte. E aí ele foi trazendo essas informações e o ateliê foi tomando o formato que tem hoje, graças a essa gerência. Além do desenvolvimento manual interno, que é um trabalho extremamente artesanal, artístico, minucioso, essa parte operacional. Que foi a faculdade que ele fez, né? Exatamente. Exatamente. Isso Que é foi a faculdade que ele né? fez. Quer dizer, ele, sem saber o que seria o futuro dele, Exatamente. ele conseguiu se preparar para aquilo que ele já gostava, que ele tinha jeito, e hoje ele consegue colocar isso. Porque às vezes falam assim, olha, aquela pessoa tem tanto talento, né? Mas não vai para frente, não dá certo. Porque às vezes só o talento não basta. A gente precisa realmente de algo mais, né? De alguém que Técnica, realmente esteja nos ajudando. E é bem o que você falou, o artista, no geral, ele é sempre muito caótico, né? O artista só vai. Ele só vai, exato. Ele começa a criar e aí ele muda E ele no vai meio do embora processo. eu falo que é um balão que vai subindo. Alguém tem que puxar a corda para baixo. Exatamente. Tem que ser, porque o artista, o caos é sempre o balão que vai indo embora. E E você- aí tem que ter alguém que puxa essa corda para baixo. Organiza ali. Exato. Põe um Se pouquinho você acha, né, essa pessoa, essa tampa da panela, como se, né, antigamente a gente falava a tampa da panela, aquilo que está faltando, se você acha alguém que vai dar muito certo.
Muitas vezes a pessoa fica perdida ali porque ela não encontra com alguém nesse trâmite, não precisa ser necessariamente esposo ou esposa, mas alguém que Os trabalhe. parceiros, né, Parceiro. do trabalho, Um parceiro que realmente enxerga aquilo que precisa ser feito. Um time. Para que cresçam juntos, né? Que E legal. eu né? acho que dentro desse universo também eu falo muito isso. Gente, é uma comunidade. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém vai conseguir chegar em lugar nenhum sozinho. Por isso, os ateliês são caóticos, porque são muitas vidas, muitas pessoas ali trabalhando e dando assim sangue, literalmente, para fazer acontecer. E eu tenho, né, o meu escritório, eu tenho as minhas meninas que trabalham comigo, e tem dias que eu falo, gente, se não são elas lá para me ajudar, para direcionar, não, ó, hoje a gente vai fazer aqui. Vira uma bagunça, tem que ter essa organização, né? E o artista só vai... E eu acho que no seu caso também, você trabalha com várias frentes de trabalho. Então você tem a consultoria, você faz o seu trabalho lá de roupas customizadas, que quando chega, ela faz peças maravilhosas de vestir. Um ícone do Carnaval de São Paulo também, a Ive, né? Sim. E, enfim, eu acho que você tendo essas vertentes que se conversam, mas são distintas, se você não tiver um direcionamento, você surta. Aí eu me perco Uma retaguarda, dentro né? do próprio personagem, exato. Eu tenho que, agenda assim, ó, o que eu vou fazer hoje, aqui, porque são as épocas, né? Igual como eu trabalho com pesquisa, então eu trabalho com época. Inverno. Então são 6 meses de inverno. E esses 6 meses são um trabalho de muitas pessoas envolvidas. Então a gente começa lá no comecinho com pesquisa. Aí a gente vai viajar para ver cor, para ver vitrine, para ver como as pessoas estão se comportando. Igual eu cheguei da Europa, como que as pessoas andam na rua, o que elas estão usando, como eu vou adaptar isso para o comércio do nosso país, como que eu vou vender isso no nosso país. Aí depois a gente senta a parte de pesquisa, depois tem o pós, que é o sentar a bunda na cadeira e ficar meses montando tabelas de cores, as cores que a gente vai usar, e reuniões de bater, a gente vai fazer isso, a gente vai desenvolver isso. Terminou. Começa tudo de novo. Eu entreguei verão. Acabou o ano, exato. Então, eu entreguei verão faz uma semana, na semana seguinte, reunião, inverno 2027. Falei, gente, mas eu nem respirei ainda. E deixa eu te perguntar, todo esse clã aí, todo esse local, é em Cerquilho? Você tem o seu escritório? Eu tenho escritório. Um ateliê, não sei como se chama. Sim, para cada vertente, assim, escritório, ateliê, para cada um é o meu escritório em Cerquilho, porque fora do manual, né, da parte criativa, eu trabalho para empresas. Então, assim, a Cipatex, que é uma empresa conhecida aqui na nossa região, é um cliente meu. Então, essa parte de desenvolvimento, assim, acontece tudo ali. E em contato daí com o pessoal lá, com os meninos, essa troca que vai acontecendo, então bem híbrido o seu trabalho. É bem híbrido, Quem assim, pode procurar a Isabelle para ser uma profissional que trabalhe junto, assim, Não. os seus serviços? Quem assim, procuraria seus serviços? Hoje eu priorizo empresas na área de sintéticos ou empresas que procuram pesquisa. Então, eu tenho uma empresa que confecciona tecidos, ou uma grande empresa de tecidos, por exemplo. Malharias e etc. Eu posso ir até a sua empresa e te dar uma consultoria de direcionamento, porque o que acontece muito no nosso país, as empresas crescem muito rápido, aquele começo, e elas acabam ficando sem direcionamento. Aí lançam, às vezes, uma cor que fica lá encalhada. Eu tento tirar o encalhado, que eu chamo. Eu não quero nada encalhado. Então, marcas, por exemplo. Exato. Marcas de roupa podem procurar Com certeza. o seu serviço. Que daí uma eu posso ir apresentar uma consultoria, daí a gente faz específico para cada setor, né? O setor do vestuário é um setor, o setor do calçadista é outro setor, acessórios, aí depois dentro dessas empresas a gente direciona sintéticos. Eu tenho uma empresa que eles trazem material direto da China, então eu ajudo eles, o que eles vão trazer para ser vendido aqui, porque cada comércio, cada parte do mundo é um comércio. Então a gente tem que aplicar. O Brasil é um país continental, né? Exato. Então, assim, o que a gente vende lá do Nordeste não é o que a gente vende do Sul. Isso é uma coisa interessante. A mão de obra do Sul não é a mão de obra do Nordeste. A gente olhar isso fica... E nem a moda, né? E nem a moda. E nem a moda. E é interessante porque essa questão de tendências de pesquisa eu acho muito válido e importante a gente fazer um adendo que
às vezes as pessoas falam assim, mas tem que ir para a Europa? Sim, porque lá, Sim. de certa forma, eles estão uma estação... Não, uma estação. Frente. Então, aponta o Isso. começo. Exato. E, ao mesmo tempo, a gente também tem esse processo de uma preocupação com a nossa brasilidade. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo no mundo Encaixar na nossa realidade. e, exatamente, encaixar a nossa realidade, entender o que está acontecendo no Brasil e trazer a novidade também. Porque, e principalmente agora, eu estava lendo um ponto interessante sobre a questão da latinidade. Que a gente está vendo esse movimento, que todo mundo quer ser latino, brasileiro. O Brasil está muito em alta. A gente é um tópico no momento, né? Todos os Dentro artistas das querem pesquisas. vir para cá. Quando a gente vai ler os birôs de pesquisa, quando a gente começa essa parte do desenvolvimento, o Brasil é um tópico. Porque nós estamos influenciando o mundo inteiro em muitas vertentes. E isso é muito legal, né? A gente poder ver o nosso país. Estar atento ao que está cultura. acontecendo. A cultura brasileira está em voga. Muito. E estar atento ao que está acontecendo no mundo, mas principalmente, acho que no seu caso, você deve estar fazendo muito isso no seu trabalho, de entender o mercado brasileiro e essa observação de, por exemplo, uma tendência. De repente esse amarelo manteiga vai ser mais forte, talvez, em tal Exato. ponto do Brasil. Aqui então, o Brasil, igual tem quando a gente senta para discutir cores, tem cores maravilhosas. E a gente fala, não, mas é o laranja. O Brasil não aceita laranja. Laranjas não são nunca bem-vindos. E dentro do mundo das noivas, você vai até poder me dizer quais são as cores que você mais faz. Porque tem os campeões, né? Os vermelhos, os azuis. O Brasil é um país de vermelhos, azuis. Aí quando você chega nos tons de laranja, alguns tons de verde, as clientes já ficam meio... né? Que antes da gente já, na verdade, a gente já entrou aqui um pouquinho na moda e suas expressões, né, de como se expressar através da moda, mas antes até de eu fazer uma pausazinha, eu queria que você falasse sobre quem vai procurar o Jefferson para quê? E eu até esqueci também de falar, porque o Ed se apresentou, a Isa se apresentou, a gente se empolgou. Você começou sem a conversar. roteiro, sem roteiro nenhum. Anabete sem roteiro. Perfeito. Só fazendo uma observação, no primeiro tópico que nós começamos, você já deu uma introdução, mas eu fui uma criança muito inquieta, e eu realmente transitei em várias vertentes de arte. Eu comecei na igreja com teatro, religioso, isso aos 10 anos de idade. Ali eu já senti aquilo que tinha ali uma coisinha, porque eu acho que nós que trabalhamos com arte, a gente sente essa fagulha criativa já desde criança. A gente olha e fala, nossa, tem alguma coisa diferente aqui. Parece que eu não vejo o mundo igual as pessoas veem. As crianças geralmente faziam aquelas brincadeiras tradicionais e você sempre estava ali ou questionando, ou perguntando, ou fazendo uma brincadeira que a gente por que ele tá fazendo isso? A gente queria brincar daquilo que ninguém mais queria, Exatamente. Né? Eu queria brincar de qual é a música. Ah lá, tá vendo? Lombardi. É lá. Exatamente, eu acho que todos nós temos essa estrelinha dentro da gente pulsando. E aí eu fui pro teatro, depois em seguida, aqui na Escola Plínio em Tietê, tive a oportunidade de ter professores incríveis que estimularam muito essa questão da poesia, como você disse, participar dos festivais. Ali eu vi uma forma de expressão, porque eu acho que o artista, ele precisa se expressar de alguma forma, ponto. Seja através do corpo, da voz, da dança, da música, da literatura. A gente que tem essa necessidade de se comunicar com o mundo. E aí era uma forma que eu tinha de expressar toda essa inquietude interna. E aí na poesia eu consegui encontrar depois com a dança, né? Enfim, e a arquitetura, eu comecei também a pensar no ensino médio que segmento traçar para o futuro. E aí, justamente, me questionando sobre isso no ensino médio, eu falei, gente, eu acho que eu não quero fazer dança. Não quero fazer teatro. Não vou fazer arquitetura. Não vou fazer artes visuais. Eu quero usar tudo isso como inspiração. E aí eu encontrei na moda uma forma de eu me inspirar num balé, numa ópera. Eu encontrei numa pintura de Matisse para criar uma coleção, numa poesia de Cornélio Pires. Então eu entendi que eu podia usar de todas as vertentes da arte para confecção de um produto que eu poderia comercializar e ao mesmo tempo colocar um pouquinho daquilo que eu sentia. E aí foi por isso que eu decidi dar esse start na pesquisa da moda, e aí foi um caminho sem volta. Então, eu acho que a moda ela é algo realmente
Eu sou suspeito, mas é algo viciante, porque dentro da moda eu já consegui trabalhar viciante. com a parte de consultoria, trabalhei com figurino de teatro, com cenografia, e enfim, me encontrei nas noivas porque a gente trabalha com sonho. Né? E de uma observação que você falou agora da sua trajetória, eu lembrei, quando você fez seu TCC, Frida Kahlo. Frida Kahlo, a minha avó, Tata, fez algumas peças para você. E eu lembro de ir na casa dela e tá lá as peças e eu ficava, gente... O que é isso? Mas que coisa mais linda! Porque É. a minha avó Olha isso, eu não sabia disso. Até sapato, Frida Kahlo. Foi. Eu lembro dos sapatos. Tinha um Foi. sapato que tinha um salto todo Foi. ornamental. E tava Foi. lá na minha avó, que foi É. pra medir no pé da modelo. É. E eu olhava e falava, mas vó, que coisa mais linda. E ela assim, não, ele é um artista, Isa, você tem que Isa, conhecer obrigado. ele. Que mundo pequeno, Que né? mundo Olha só, e pequeno. realmente a avó da Isa foi uma das minhas primeiras costureiras. Eu aprendi Olha. muito com ela. Muito. E depois eu soube, né? Depois de muito tempo eu soube que ela era sua avó. Olha A gente que se loucura. encontrou. O mundo é Incrível, pequeno, incrível. exato. Mas então quem procurou o Jefferson? Quem vai casar? As noivas? Isso. Hoje eu me restringi único e exclusivamente ao foco no nicho festa, no mercado de festa. Eu não trabalho mais com consultoria, com teatro, enfim, mas eu realmente foquei nas noivas. Então, você que tem o sonho de casar e ter uma experiência de ter uma roupa exclusiva criada, pensada, costurada, bordada por essas mãozinhas por você, você pode nos procurar. As debutantes, as formandas, ou só o fato de você querer uma roupa exclusiva, você pode nos procurar. Madrinhas, formaturas, tudo que envolve o vestuário para festa. É isso. Muito legal. Bom, eu quero agora dar um pequeno recado. Muito obrigada, Dani. Nosso papo está muito gostoso, né? Até difícil cortar, mas eu vou deixar para o final a parte que eu acho até mais interessante para o público, que seria para conhecer um pouco mais realmente qual a finalidade da moda e como ela vai se expressar através daquilo que ela traz, né? De novidade, estações após estações. Bom, eu queria fazer aqui o agradecimento especial, que é um agradecimento aos meus patrocinadores, aos meus parceiros, na verdade. Nosso programa, ele sobrevive graças a muitas parcerias, pessoas que gostam realmente de estar presentes aqui conosco, todo o programa, que nos apoiam, né, com aquilo que a gente precisa para poder acontecer aqui semanalmente essas nossas entrevistas. Então, deixo aqui meu agradecimento especial à Viex, a Debbie Rosa Cabelos, a Mônica Santos, sempre bela, a One Sports, Espaço Patricinha, Dani Salles, Zan Turismo, Malharia Brasil, Bruna Madureira, Carol Ribeiro, Restaurante Cumbuca e Anabete Escola de Arte. Muito obrigada a todos vocês por estarem sempre presentes aqui com a gente em cada programa. E temos também alguns parceiros como esses, que ainda tem os cupomzinhos, né? Então, hoje em dia, todo mundo ama um cupom e alguns parceiros ainda têm um cupom, então eu vou aqui anunciar para vocês, quem ainda não conhece o Ike Fome, que é nosso parceiro, então tem o Anabete 15, todo mês é Anabete 15, não muda, se você não usou esse mês ainda, pode usar o Anabete 15, que você vai ter 15% de desconto aí na sua compra pelo Ike Fome. Os By Me, que é essa marca maravilhosa de roupas que eu uso. Hoje estamos aqui falando em moda, né? E eu estou vestindo os By Me já faz alguns meses aqui no nosso programa. Muito obrigado, os By Me. Parabéns pela modelagem, porque foi a primeira coisa que a gente viu, né? Eu amei, gente, amei. Chiquíssima. Cheguei aqui, já levei um elogio assim do Jefferson, falou assim, olha, os By Me tá de parabéns, porque eu estava até preocupada hoje, porque eu falei, meu Deus, os estilistas no meu programa, né? Mas eu estava muito bem representada aqui com o figurino da Us By Me. Figurino, né? Bailarina fala figurino, né? Mas muito obrigada. E tem cupom da Us By Me, Anabete 12. Então, se você fizer uma compra na Us By Me, você, que é, né, online, né? É uma loja que revende aí para o Brasil todo online, você usa o cupom Anabete 12, que você vai ter 12% de desconto. Tem o Plataforma Burger, que é lá de Serquilho, da cidade de vocês. Toda quarta-feira tem 10% de desconto no seu pedido geral, que é muito legal, um hambúrguer maravilhoso, como toda semana, gente, me acabo. E Medicinale, que tem o Anabete 10. Então, todos os manipulados da farmácia Medicinale, se você usa Medicinale, você aproveita o meu cupomzinho Anabete 10 lá e vai ter desconto
de 10% em todos os manipulados e mais 5% em qualquer produto da prateleira. Então, olha, gente, muita parceria. Muito obrigado de coração a todos, porque realmente, sem vocês, o Anabete Sem Roteiro não estaria aqui. Vamos lá? Vamos continuar? Agora eu quero saber exatamente como funciona essa forma de expressão da moda. Então, agora, vocês se atentem um pouco a responder uma pessoa que está de curioso aqui no mundo da moda. Eu acho que você pode falar um pouquinho sobre a questão da personalidade, da expressão no desenvolvimento de um vestido, quando você vai lá abordar e você fala com a noiva, sabe? É muito interessante, porque assim, o Jeff me entrega o croquis. Eu olho, eu vejo um croquis. Mas quando eu converso com a cliente, a essência vem vindo. É muito interessante que eu vou entendendo o que ela quer, como a pessoa reage, como ela age, como ela se comporta, muda todo o vestido. Se eu fizer o que ele me entrega, é uma coisa. Quando eu converso com você... Isso no sentido de detalhes, tá? Detalhes. Entrando nas minuciosidades. Sim. Então, hoje mesmo teve um caso, né? Não podemos falar o nome da noiva. O Jim entregou o croquis e o tecido, o vestido pronto. Você vai ter que bordar esse vestido. O cliente chegou, eu fui ver, ela é totalmente diferente de como eu imaginava, porque eu olhava o vestido, era uma coisa, no corpo dela se transformou. O detalhe, O caimento, a estrutura. E é diferente, né? Porque, por exemplo, essa questão de como expressar. Estamos falando de a nossa realidade, né? Eu crio, eu sei aquilo que eu imagino, e aí o grosso, né? E muitas das vezes ele tem uma ideia totalmente diferente. Às vezes nós entramos em discordância porque eu estou falando com a cliente e eu sinto a energia diferente dela. Ele é mais sensível nessa relação. Eu entendo que você está tentando nos explicar que, então, a originalidade da pessoa é que dá a expressão daquilo que ela vai vestir, exatamente. né? Então, vocês, na verdade, conseguem ter... vocês não, os clientes de vocês conseguem ter esse benefício, né, de que você, sim, com a sua sensibilidade, consegue colocar no vestido um pouco da personalidade da pessoa, para que aquilo realmente possa expressar, exatamente, quem ela é. Existem casos que eu fico a semana inteira conversando com a cliente e mostrando para ela, você quer que eu faça isso? Quer que eu faça aquilo? E vou mudando de lugar o vestido para ela se sentir 100% satisfeita. E é muito interessante porque essa questão do expressar, quando eu atendo uma noiva, automaticamente eu consigo identificar qual é o estilo dela. Então, o shape dessa roupa, que tipo de detalhe, se vai ter muito brilho, pouco brilho. Quando o Ed entra, ele vem nas minuciosidades. Então, por exemplo, às vezes, e óbvio que também tem o meu lado pessoal e o meu dedo, né, criador. Mas às vezes eu excedo um pouco, óbvio, ou na quantidade de... Acredita, né? Você acredita nele, na verdade. E aí, acreditando naquilo que vai funcionar, e aí o Ed vem e ele faz essa dosagem. Então, por exemplo... É a corda do balão. Quando o balão começa, aí alguém tem que dar uma puxadinha. Ele pega aquela essênciazinha igual hoje essa noiva... Olha, a renda que nós vamos, por exemplo, né, nesse caso... É maravilhosa. É maravilhosa. É uma renda... Ela é pesada. Rica de bordado. Pedraria. Mas, e o vestido é um vestido muito delicado, muito princesa Disney. E aí o Ed viu, olhou, ele falou, entendi, nós vamos usar isso aqui, mas eu preciso dar um toquezinho da expressão da personalidade dela sutil, essa sutileza dessa noiva. E aí dentro disso, ele captou e... Então legal. Tem muito disso. Vamos colocar outra renda por baixo dessa renda. Fazer uma composição. Agora, ok, então quem, né, tem essa possibilidade de ter, né, até assistir um filme onde uma equipe de moda ia vestir algumas pessoas, então ela pegava a pessoa e aquela pessoa entendida de moda ia lá, separava os looks. Dentro dos looks que ela separava para aquela pessoa, ela já sabia exatamente aquilo que ia ficar bom para a pessoa, daí a pessoa ia lá, de 10, ela escolhia 1 ou 2 que ficavam bom para ela, ok, é um mundo, né? Agora, do outro lado, no mundo onde as pessoas não têm essa
facilidade de ter um estilista para pensar na própria roupa. Então, essa pessoa, ela vai seguir o padrão da moda que está sendo lançado naquele ano. Então, está usando blazer, olha, está usando saia rodada, olha, está usando saia, mini saia. Não se usa mais calça baixa, agora se usa calça alta. Eu gostaria de saber se essas pessoas que não têm acesso a tanta sensibilidade, se faz parte, se ela ainda está na moda, se ela usar aquilo que fica bem para ela e que realmente a personalidade dela se complementa. Vai, Isa. Vai. Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, que quando você tem personalidade, você sabe do que você gosta. E quando você sabe do que você gosta, você não precisa ter muito. Eu falo isso assim, roupas antigas, igual eu tenho roupas de 15, 20 anos atrás, que eu misturo com uma peça que eu acabei de comprar e a roupa fica nova, porque ela é da minha personalidade. Igual essa camisa de bola gigante, daqui 20 anos eu vou usar essa camisa de bola gigante, porque ela combina comigo, ela é da minha personalidade. Então, quando a gente fala, quando a gente vai se expressar com moda, mas quem eu sou? Do que eu gosto. Não adianta uma pessoa extremamente básica querer andar com uma camisa de bola gigante que ela vai ficar parecendo fantasiada. Tem que saber se faz parte de quem ela Exato, quem eu sou, do que eu gosto. E do mesmo jeito que tem pessoas que têm personalidades fantásticas, que gostam, às vezes se prendem assim, mas eu não vou usar um brilho de terça de manhã, porque a sociedade falou que eu não posso. Mas a gente pode. A gente pode ir tomar café com brilho de terça de manhã. Quem falou que a gente não pode? Então, eu acho que assim, quando a gente usa a moda para a gente se expressar, é muito importante a gente saber quem a gente é. E nisso a gente não cai nessas armadilhas de ficar comprando. Agora está na moda camurça. Vai e compra um monte de roupa de camurça. Mas você não sabe se você gosta de camurça. Então, a moda é uma experimentação. A gente tem que experimentar. Tem que saber, assim, eu tenho que usar coisas diferentes e olhar no espelho e saber como eu me sinto bem. E nisso a gente vai montando a nossa identidade, do que eu gosto, o nosso repertório, as roupas que ficam bem em mim. E daí, a partir daí, a gente começa a se expressar com a moda. Eu sou muito contra esse mundo de compras. Vamos comprar. Eu acho que comprar não resolve o armário de ninguém. Primeiro a gente tem que saber do que a gente gosta, o que fica bem na gente, e manter o que é aquilo, o que fica bem em mim, do que eu gosto. As minhas peças combinam entre elas vão ficar bonitas daqui quantos tempo? Daqui 10 anos, essa blusa, essa calça ainda vai combinar comigo? É muito importante a gente pensar nisso. Senão a gente acaba comprando, aí fica com aquele armário cheio de roupa e a pessoa não usa nada. Porque nem ela sabe se aquilo combina com ela. Né? E é engraçado, eu acho que isso que você falou é muito pontual, que a gente tem vivido num período depois dessa questão dos grandes magazines, dessa coisa do fast fashion, que a cada 15 dias coleções chegando, aquela frenesi insana de que você precisa comprar e roupas descartáveis. Exato. O mundo gritando, porque você tem a questão da produção de mão de obra escrava em vários países, principalmente do Oriente. A moda é o setor mais poluidor do planeta, que gera resíduos no mundo. Então essa questão vem de ponto muito importante do consumo consciente sobre essa questão de você não precisar ter um armário, um guarda-roupa cheio de roupa. Não, você precisa ter roupas que digam sobre quem você é. Eu acho que o bom senso é a melhor coisa. Eu acho que quando você compra uma roupa, ou para você se identificar e construir essa questão de personalidade, pensando em pessoas que às vezes não têm tanto acesso, coloca a roupa, olha pro espelho. Exato. Eu acho que você vai aos poucos criando esse senso crítico. É óbvio que tem gente que não se preocupa, coloca a roupa que tem e vai. Mas eu acho que hoje, muito com acesso ao celular, as pessoas têm se preocupado mais. Porque antes, quando nós falávamos de pessoas que às vezes não tinham acesso a revistas, a programas de TV ou, sei lá, conteúdos de moda, era uma coisa. Mas hoje, até a pessoa mais simples, ela tem uma preocupação com a roupa. Eu acho que todo mundo fala de moda, todo mundo vê moda e todo mundo consome moda o tempo todo. Né? Então, essa questão de expressar e indiferente de tendências, porque as tendências também são muito rápidas. E a gente nunca vai conseguir sobreviver com todas. A gente não vai conseguir fazer parte de todas. Exatamente. Então é muito importante a gente ter os filtros. Exatamente. Assim, isso aqui é para mim?
isso aqui não é para mim. Os filtros são muito importantes, né? Eu acho que, então, assim, a moda, realmente, ela tá aí para expressar o que ela expressa. Ela expressa quem somos. Né? É uma comunicação. A moda tá para expressar quem somos. E os grandes estilistas e lançadores de moda e marcas, elas vão fazer aquele lançamento da expressão daquela pessoa. E aí, como você não tem acesso direto com aquela pessoa, por exemplo, se for no caso do Jefferson, ele vai colocar a expressão dele, mas aí o Édipo vai lá e vai dar um jeitinho e vai jogar aquela expressão em cima daquilo que você é. No caso de um Valentino, de um Dior, a gente vai ver aquilo que é a expressão dele. Aí eu tenho que olhar no espelho para ver se aquela expressão dele combina comigo, né? Ele tá ali me dando essa oportunidade de fazer voos altos em cima daquilo que ele sente, em cima da emoção dele. Muitas vezes a emoção dele não me pega, mas a daquele outro, sim. É igual eu falo, dentro da... Quando eu estudo isso, eu trabalho com isso. Então, quando eu vejo essas grandes marcas, eu não sou uma mulher Chanel. A Chanel, quando a gente fala de Chanel é o ápice do luxo. Chanel não tem nada a ver comigo. Eu entro dentro das lojas da Chanel e eu não gosto de nada. Aí eu fico pensando, gente, olha, eu não sai gostando apática, de Chanel. né? Mas é porque não expressa comigo. O que você Exato. tem dentro de você. Em compensação, eu entro dentro dessa Valentino nova e eu quero chorar, porque eu quero tudo. Porque aquilo combina comigo. E é muito importante a gente saber o que combina com a gente. Senão a gente cai nessas armadilhas de, Chanel é muito chique. Falaram pra mim que Chanel é muito chique e eu tenho muito dinheiro. Não. Eu vou comprar um monte de peça Chanel. Aí eu fico fantasiada, porque não combina comigo. Aí ela vai olhar uma vez no espelho, nunca mais vai usar. E vai ficar no guarda-roupa. Exato, lá parado. Por quê? Porque você tem que combinar com aquilo. Aquilo tem que ser parte da sua personalidade. E essa questão da gente se expressar. Porque a gente sabe que quando você coloca... Vamos citar bem leigo o conceito. Mas assim, quando você quer ir para um ambiente formal, o que você veste? Um blazer, um terno, tá? Se você quer ter um aspecto ou transmitir algo de informalidade, você vai de uma bermuda, óbvio. Então, óbvio que dentro do estilo de cada um, você tem as suas afinidades. Se você olha o armário, o lado do closet do Ed e o meu lado, o meu lado do armário parece um brechó de um senhor de 70 anos. E você olha pro armário do Ed... Parece que ele é um jovem indo para as férias nas Maldivas, entendeu? Porque o estilo dele não adianta, né? E é engraçado que agora nós dois juntos, sim. O nosso gosto está se fundindo. Ele se mistura. Ai, que delícia, é um armário gigante. Às vezes eu pego algumas coisas dele. E às vezes ele pega. Mas isso é uma coisa que a gente vai construindo juntos dentro do momento da vida que nós estamos vivendo. Exato, com certeza. Então, hoje eu tenho a liberdade, eu até falei para a Anabete, eu vim tão despretensioso hoje, eu sou muito alfaiataria, eu gosto. Mas sabe quando é um bate-papo sem filtro? Eu falei, eu tô com vontade de me sentir à vontade. Sim, nossa, é igual eu saindo de casa e falei assim, vou pôr um short. Por quê? Porque é isso, é um bate-papo. E olha só como é interessante, a forma como eu estou... É a maneira como eu queria que vocês me vissem. Olha que interessante. Inconsciente. É a sua expressão. É a minha expressão. Aqui nós estamos falando sobre isso, entrando nesse ponto. Mas eu acho que você que está me assistindo, você vê que eu estou aqui com uma camisa de linho, uma calça, e isso me deixa confortável de estar aqui nesse programa dentro desse contexto, né? Então, eu acho que isso é uma maneira de se expressar. Que às vezes você nem parou para pensar, nossa, mas por que ele está assim? A roupa, ela mostra se você está depressivo, ela mostra se você está alegre, ela mostra qualquer sentimento que você tenha. É muito interessante aonde ela pode chegar. E às vezes é muito legal que um dos pontos que eu lá no ateliê observo muito é como a cliente ela chega até mim. Com certeza. A roupa que ela está usando, o tipo de cabelo, corte de penteado, isso já é um material de estudo para que eu possa desenvolver o vestido dela. Então é muito interessante esse ponto dessa expressão. Porque por mais que às vezes o simples fato de, por exemplo, você estar com um tênis, uma camisetinha básica, uma calça jeans, isso diz muito sobre você, né? E não estamos aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu acho que o mais importante de tudo dentro do que a Isa comentou, que o Ed, é você se sentir bem com aquilo que te faz bem, indiferente
do que a moda está dizendo que é certo e que é errado. E tem uma frase, se eu não me engano, que eu não sei se é Chanel ou Saint Laurent, mas a moda passa, o estilo permanece. Legal. Então, hoje a gente está usando amarelo, daqui 6 meses não. Mas se esse amarelo te faz feliz, como a Isa falou, os poás dela daqui 20 anos, isso é o importante. E é isso que vai fazer a sua mensagem com o mundo, é isso que vai fazer o seu registro de personalidade, e é isso que faz você ser quem você é. Você ser você, exato. Perfeito, gente. Nossa, olha, eu gostaria também de fazer alguns apontamentos aqui, aproveitar que eu estou falando com um público que está interessado em moda, né? Então, assim, ele passou pela roupa de linho dele, mas ele não falou do bonezinho que ele usa, que faz parte já, né, da personalidade do Jeffrey, que não é qualquer um que usa. Mas é uma coisa que ele ama usar. E ele tá lá com o boné do vovô que ele pegou da parte do armário, do senhor de 70 anos, que ele falou. E ele fica muito bem com esse boné. Desde que eu me conheço por gente, ele fica muito bem. E isso daí é um exemplo, porque tem muita gente que gosta e que não tem coragem, que acha que fica bem, mas que não tem coragem de usar. Eu, por exemplo, tô com esse colar aqui, ó, na hora. Foi muito difícil para mim escolher o look hoje, porque eu ia, com certeza. Ai, linda! Para, você sempre tá muito bem vestida. Mas eu ia estar ali, gente, com o pessoal que estudou para isso, né? E aí, então, pensei em lenço, pensei em vários colares da época, mas eu pensei, poxa, esse aqui, eu tenho ele já faz mais de 20 anos. E eu gosto demais desse colar. Por algum motivo, eu nunca me desfiz dele, eu ganhei de uma aluna. Um beijo, Laís, você que deu para mim esse colar há muito tempo. E eu gosto muito, quase não uso, mas hoje eu falei, ele vai dizer quem sou. E que presente atemporal. Há 20 anos, olha isso. Ele vai dizer quem sou e eu vou usar hoje. Você contou pra gente em off aqui que a sua blusa foi a sua mãe que comprou. Foi. Um dia passeando. Numa feirinha. Numa feirinha, Sim. Né? E é uma coisa que te representa, representa, eu acho né? que a moda é muito isso, a gente conseguir misturar peças muito importantes, às vezes com o colar que eu ganhei da minha aluna, com a calça que eu comprei no brechó, com essa blusa que às vezes que eu paguei super caro e o sapato, porque a moda é isso, é a gente conseguir misturar coisas de momentos diferentes e a gente se sentir bem dentro daquilo, porque a nossa roupa é a nossa casa. A gente está morando dentro da nossa roupa, a gente tem que se sentir bem dentro dela. E isso eu acho que é o mais importante de tudo. Então eu vou deixar bem claro aqui para vocês, então, que gostam de plataforma, que vocês podem usar, porque eu estou de plataforma, que as pessoas me criticam, e a Isabelle está de plataforma Aqui, também. Ó, eu amo plataforma. Eu Eu não é amo. só salto fino, Eu gente. amo. E pós-pandemia, Eu amo então, plataforma. pós-pandemia, então, esquece. Olha, plataforma, então, tá autorizada. Conforto. Tá? E para não deixar de falar, lógico, do Édipo, realmente, se você quer ir para uma entrevista, você quer ir aonde você quiser, vestido como quem vai para Maldivas, você pode. Você pode, eu Tá amo. vestido como quem vai para Maldivas, entendeu? E não é porque você vai lá na entrevista em Tietê, numa plena quarta-feira, que você Eu vai estou em precisar. Maldivas, me deixa. A Maravilhosa, minha realidade gente. sou eu que faço. É isso aí. Então, era tudo que eu queria ouvir de vocês. Eu agradeço demais, porque vocês realmente foram maravilhosos aí. Eu acho que esclarecemos tudo para o público. Quero fechar falando do nosso cenário, que está abrilhantado por Jefferson Gomes. Olha, Jefferson Jeff Bueno Gomes. Que eu já dei até uma... Jeff Bueno. Não fala-se mais Jefferson, a marca né? é Jeff Gomes. É Jeff Gomes. Olha, gente, essa noiva que maravilhosa. Eu usaria esse vestido de noiva não só para casar, mas como também numa festa. Eu colocaria aqui talvez um lenço colorido, alguma coisa. Não, eu vou alguma... contar para vocês a história desse vestido Maravilhoso. especificamente. Quando eu decidi começar com o ateliê nesse formato festa, noiva, né? Que eu já tinha feito alguns vestidos na época que eu comecei, Sim. inclusive, para você, Ana. Eu saí da empresa que eu trabalhava em São Paulo em 2013 e no dia 8 de março eu falei, eu vou recomeçar com o meu ateliê aqui em São Paulo. E na época tinha este tecido na versão preto. E na época ele era muito caro, mas eu falei, eu vou fazer o meu primeiro vestido do ateliê com ele. E eu comprei, fiz o vestido, fotografei, foi o primeiro vestido do ateliê nessa versão de Jeff Gomes. E aí já vendi, comecei comecei a costurar isso em 2013. 10 anos depois, no desfile de comemoração, em 2023, quando eu decidi fazer a primeira coleção, porque eu fiquei por 10 anos só fazendo sob medida exclusivo para cada cliente, falei, vou fazer a minha primeira coleção. Eu voltei no primeiro fornecedor que eu comprei, e tinha 10 anos depois exatos, chego este tecido na versão branca.
E eu falei, eu vou fazer ele pro desfile, mas eu não sei se as pessoas vão gostar, porque ele é um tecido diferente. Eu amei. Então, Eu escolheria esse com Eu certeza. amo esse De vestido. todos os vestidos de noiva que eu já vi, que eu vejo por Ele- aí, eu me encantei. pasme, ele é o meu best-seller. Eu acho que 9 noivas já compraram esse vestido e eu já fiz em 5 versões de cores, porque esse tecido ele pega tingimento. Então eu consegui fazer ele na versão roxo, É lindo, vermelho, eu amo esse vestido. rosa, pink, salmão. Então eu trouxe ele por ele ter essa história muito querida, muito especial na minha trajetória. E é um vestido feito por nós, né? Com muito carinho. Parabéns, muito Obrigado. obrigado por estar aqui fazendo o nosso cenário, por estar aqui pela presença. Obrigado, Édipo. Obrigado, Eu que Jeff. agradeço. Obrigado, Isa. Obrigada eu pelo Prazer convite, dos conhecê-la. meus amigos queridos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem assistindo o Anabete Sem Roteiro e descobrindo um pouco mais sobre a arte, sobre esse movimento artístico e de pessoas que têm alguma coisa a dizer aqui do interior do estado de São Paulo, que é o que a gente costuma trazer aqui no Anabete Sem Roteiro. Muito obrigada a todos e até o próximo programa.